Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes da prece inicial, convido a todos a acompanhar a leitura do livro Agenda Cristã. Eu vou compartilhar a minha tela. Você está conseguindo ver, né? Sim. Realmente, a tempestade espanta, entretanto, acentua-nos-á a resistência se soubermos recebê-la. A dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração se buscarmos aproveitá-la. A incompreensão dói, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitamos o concurso. O desespero destrói, diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece, no entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. A aflição a esmaga, abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. O choque assombra, nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. A prova tortura, sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece, temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. Prece inicial, Rosângela. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Oi, Fred, você não começou ainda. Ó, tudo certo? Eu estou fazendo uma ligação com o pessoal do interior, os meus irmãos. Ah, tá certo. Ainda bem que você não começou ainda. Não, na verdade a gente já tinha lido a primeira parte e a Rosângela fez a prece do Pai Ele Nosso. está sem som. Meu tem som. Na verdade, a gente já tinha lido a parte inicial e a prece do Pai Nosso, se você não se importar. Opa! Então tá bom. Vamos então ler hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou compartilhar a minha tela. Evangelho segundo o Espiritismo, página 193. Os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servires de pais. Feche seu microfone, por favor, Rubem. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servires de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, mas a essa esmola que queima a mão e que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbulos. Quantas vezes seriam eles recusados, se na choupana a enfermidade e a miséria não estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes, o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso.
Evitar esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Comentários? Essa é uma questão crucial. Ô Rubem, mostrou a minha tela ou apareceu outra coisa? Mostrou sim. Eu vi a leitura. Mostrou o texto então, né? Mostrou o texto. Ah, então tá, desculpe. Fica tranquilo. Por favor, seus comentários. Então, quantas injustiças nós temos visto na nossa existência e também nas pretéritas, né, meu irmão? E a humanidade parece que patina, ela não toma atitudes, né, referentes ao ensinamento do Evangelho de Jesus. Se ele fosse aplicado, pelo menos 50%, né, nós teríamos tido um avanço extraordinário aqui nesse planeta, né? Nós já estaríamos, inclusive, no processo, no status de regeneração há muito tempo. Nós estaríamos livres das doenças, né? E de tantas outras mazelas que tanto prejudicam a humanidade, né? Que tanto causam dissabores aos seres humanos, né? E essa questão dos órfãos, das crianças abandonadas, né? Os processos de acolhimento hoje são nessas instituições, né, Fred? Eu acompanho muito esses fatos, sabe? Eles fogem das instituições, né? Eles causam muitos problemas aos coordenadores dessas instituições, né? As pessoas que laboram ali, que eu trato com o maior respeito, que são pessoas extraordinárias, né? Dedicadas aos seres humanos. A gente atende muito essas pessoas na nossa delegacia, viu, Fred? Que elas vêm fazer a ocorrência do desaparecimento do acolhido, entendeu? E você vê naquelas pessoas aquela expressão de bondade, sabe? Olha, são pessoas maravilhosas, essas pessoas que trabalham aí nessas essas questões sociais, né? Tenho o maior respeito por eles, tá? E nós já deveríamos ter superado essa situação, né? Dessas crianças abandonadas, né? Que são fruto de lares desfeitos, de pais que já morreram por N motivos, não, meus irmãos? Às vezes eles não têm um parente para acolhê-lo. Olha, Fred, eu me lembro de uma situação, uma vez eu conversei com um funcionário da antiga PEBEM, ele era um amigo meu aqui, vizinho, e era época de Natal, Fred. E esse rapaz, eles lidavam com os infratores, aqueles adolescentes barra pesada. E ele contou para mim uma situação que chegava o Natal, que alguns recebiam visitas lá, Fred, e presentes, coisa dessa natureza. Mas muitos deles ficavam sentadinhos, assim, acuados num cantinho, sem ganhar um presentinho qualquer, sem receber uma palavra de incentivo, ou, né, de fraternidade, dado ao espírito que é o Natal, né, que é algo que aproxima os familiares, né, os amigos, né, e eles lá naquela situação, sim. Aí eles falaram que eles não aguentavam, eles choravam copiosamente, só de ver esse quadro. E falando, pelo amor de Deus, é muito difícil conter lágrimas, entende? Você vê que nós temos esses problemas muito sérios, né? E que vai ser do futuro dessas crianças, né, meu amigo? Que crescem sem uma orientação, sem um amparo do pai e da mãe, né?
Esses lares desfeitos, meu Deus do céu. Nós estamos pela misericórdia de Deus, né? É o que é o único a quem nós podemos apegar, né? A Jesus, ao nosso Pai, e fazermos o que pudermos, né? Por esses irmãozinhos desamparados. Muito obrigado, meu irmão. Imagina, Rubem, às vezes a gente reclama, né, de ter vindo de um lar mais difícil, em que os pais brigavam, né? Aí você se depara com uma criança que não tem ninguém, né? E fica aí uma instituição. Às vezes a criança tem mais irmãos e as famílias que poderiam adotá-la não querem, né? Às vezes adotar 2, 3 de uma vez, o que até dá para se entender. Eu lembro de um filme que eu assisti, acho que foi no Netflix, de um casal que começou a adotar um monte de criança. Eu não vou lembrar do filme agora, o nome do filme. E aí, eles eram uma igreja, né? E aí, ele era pastor da igreja. Aí ele começou a meio que fazer a propaganda daquilo, né, entre os fiéis daquela igreja. E a cidade inteira começou a adotar crianças. E daí vieram os problemas, né? Por exemplo, casas antigas, com mais pessoas morando, o encanamento não aguentava, e daí a ajuda do governo era insuficiente, e, né, algumas crianças, adolescentes eram muito difíceis, às vezes já tinham passado por 4, 5 lares adotivos, né, e as pessoas iam devolvê-los, né? E aí você pensa, puxa vida, né? Devolver uma criança, um adolescente. Não estou julgando aqui porque às vezes você encontra aí dificuldades que você não previa, né? Coisas muito difíceis de fazer o ajuste, de aguentar. Mas isso é comum aqui no Brasil também, as pessoas devolverem as crianças, e é melhor aceitá-las de volta do que deixá-las que elas sofram maus tratos. Então, esse filme é maravilhoso, viu? Depois eu vou pesquisar aqui para tentar colocar aqui. É muito bonito o filme. E nesse filme tem uma adolescente especial que ela dá muito trabalho, mas eles não desistem. Eles vão e conseguem aí ajudar essa menina, né? E uma coisa é você ter um filho que nasceu no seu lar, outra coisa é você adotar uma criança, né, que não tem ninguém, né? E que passa a ser o filho do coração, né? Então, admiro muito essas pessoas que vão, adotam, criam como seus filhos, porque na verdade, pela lei, passam a ser seus filhos, né? É um gesto muito bonito e é uma missão maravilhosa. Isso que você falou das pessoas que tomam conta dessas crianças e até desses adolescentes infratores, né? Não tem tanto a ver com o tema, mas aí eu lembro daquele médico francês, o Pinel, né? Porque quando a gente fala, você tá Pinel, o Pinel, eu esqueci o primeiro nome dele, quando ele assumiu um hospital psiquiátrico lá em Paris, né, os loucos, eles estavam todos acorrentados no porão desse hospital. Ele foi lá e soltou todos.
né? E aí fizeram uma reunião, mas como? O que você vai fazer? Não, eu vou amá-los, vou tratá-los, vou tratar deles como gente, né? Então veja, né? As pessoas eram acorrentadas e se nós pensarmos aí em instituições, né? Muitas instituições, infelizmente, não é, às vezes nem por, por má vontade, mas é por falta de verba, falta de pessoal, né? As nossas crianças acabam não tendo aí o tratamento que elas deveriam ter. Porque você lê o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no papel ele é muito bonito, mas é muito difícil realmente, num país em que as prioridades são diferentes, você implementar tudo que está lá. Comentários? O Estatuto do Idoso também é super avançado. Se fosse totalmente aplicado, nossos idosos seriam tratados como os idosos lá japoneses, orientais, né? Os orientais que valorizam muito o idoso, né? A sabedoria do idoso, cuidado com eles, né? Isso nós estamos muito atrás deles nesse quesito, né, meu? Quando você falava desse filme, eu me lembrei daquele filme A Corrente do Bem, lembra do menininho? Ele começa fazendo bem, aí a coisa começa a multiplicar, no final eram milhares de pessoas que tinham sido favorecidas pela iniciativa do garoto, não é? Lembra desse filme? Sim, acho que é um filme mais antigo. Mas a nossa doutrina ensina muito a gente a lidar com essa situação. É como você disse, né? Nós reclamamos disso, daquilo. A doutrina espírita ensina você a olhar sempre para trás, né? Para trás tem gente sofrendo mais, atrás desse que está sofrendo tem outros em piores condições, até aquelas regiões, as situações de pessoas em estado deplorável, né? E especialmente nas questões de guerra, etc. Então, essas questões que a humanidade não consegue superar, meu Deus do céu. Nós passamos do ano 2000 e as guerras não param. Os terroristas, e etc., esse desentendimento entre as nações, né? A Terra já era para ter uma nação só, a nação humana, não é? Mas não, continuam essas divisões, guerras por causa de conflitos aí, por causa de fronteiras que não são delimitadas. Pelo amor de Deus, é uma série de fatos, né, meu irmão? Que nós teríamos que já ter, né, suplantado essas deficiências, né? O que nós podemos fazer, né, meu irmão? Por isso nós estamos aqui nos arrastando nesse mundo, né? Como répteis. Enquanto outros mundos aí estão prosperando, estão evoluindo, né? A gente vai ficando para trás, né? Minha mulher falava muito disso. A gente tem que se cuidar para não andar para trás. Ela tinha uma certa razão, né? A gente tem que sempre focar o futuro, enquanto a humanidade não focar um futuro promissor, né? E pensar no bem-estar de todos, nós estaremos irremediavelmente perdidos, não, meu irmão? Perigo que nós estamos correndo atualmente aí com esses loucos aí no governo, nos governos aí dessas potências, meu Deus do céu. Só mesmo uma intervenção divina, não, Fred? Obrigado, meu irmão. Obrigado, Rubem. O nome do médico é Felipe Pinel. Foi um médico e zoologista que se destacou no campo da psiquiatria, depois de receber um diploma da Faculdade de Medicina de Toulouse, que completou os estudos da Faculdade de Medicina de Montpellier. Fixou-se em Paris a partir de 1778, dedicando-se ao tratamento de doenças mentais. Depois dê uma olhada na história dele. É muito, muito bacana. E vamos então
elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos, de podermos fazer esse trabalho que é muito mais em nosso benefício do que qualquer outro. É um trabalho que pode ser substituído a qualquer tempo. Nós não somos especiais nem favorecidos por estarmos aqui. Muito pelo contrário, nós somos os maiores devedores, aqueles que mais necessitam desse trabalho. E vamos agradecer a Jesus por estarmos aqui, por podermos fazer um pouquinho que seja por aqueles que mais sofrem, entre eles os nossos irmãos desencanados pela porta do suicídio, como Clóvis, o Luiz Roberto, o Elias, o Alain, o Bruno, a Verena, a Gabriele, a Carla e tantos outros. Que todos esses irmãos possam ser acolhidos. E se você que está nos assistindo conhecer alguém que tenha desencanado pelo suicídio, passe a fazer preces constantes por esse irmão. Chico Xavier conta uma história que ele tinha um caderninho, né? Ele lia os jornais e toda vez que ele se deparava com alguém que havia cometido suicídio, ele anotava nesse caderninho. E ele fazia preces por essas pessoas constantemente. Aí um dia que ele estava, acho que com uma grande dor no peito, ele viu um jovem aparecer no quarto dele, que atenuou suas dores. E aí Chico perguntou: mas escuta, quem que é você? Eu sou um desses que está aí no seu caderninho de prece. Então o bem que nós fazemos, de uma forma ou de outra, acaba voltando para nós. Então vamos também desejar que esses irmãos realmente possam ser resgatados. E vamos pedir a Jesus que abençoe todos os nossos homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que nós possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, e seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos ampare, nos guie, e tenha piedade da sua humanidade. Amém.